Pessoal, uma boa tarde para todos que estão aí no auditório. É um grande prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência sobre raciocínio diagnóstico. Na verdade, falar sobre o processo de enfermagem dentro dessa temática, que é uma temática transversal a todos os cenários. Acredito que vocês estão tendo, dê uma olhada na programação, vocês estão tendo diversas oportunidades, né, de falar sobre algumas temáticas e falar sobre raciocínio diagnóstico e falar sobre sistematização, sobre processo de enfermagem é realmente um tema transversal e que pode ser aproveitado aí em todos os cenários. Então, só para contexto de minha apresentação aí, eu sou graduado em enfermagem, tenho pós-graduação em terapia intensiva e em planejamento de gestão em saúde, que são as duas grandes áreas que eu atuo. Tenho mestrado e doutorado em enfermagem, também aqui pela Unesp de Botucatu. Sou docente do Unisalesiano de Lins, então eu falo do interior do estado de São Paulo, né? Sou de Lins, trabalho com a graduação já há algum tempo. Agora, recentemente, eu me ingressei também no ensino técnico em enfermagem pelo Centro Paulo Souza, sou coordenador de cursos de pós-graduação em urgência, emergência e terapia intensiva e atuei também nas áreas de gestão hospitalar, gestão pública, e é o que realmente tem movido as minhas áreas de pesquisa focado no processo de enfermagem. Então, por favor, alguém que está na sala, só confirma para mim, os slides estão passando normalmente? Posso prosseguir? Não vejo a imagem de vocês. Pode prosseguir, está funcionando. Está espelhado, está no projetor. Perfeito. Então, nossos objetivos aqui nessa conversa rápida, né, vai ser basicamente discutindo um pouquinho da importância da prática baseada em evidências no contexto da sistematização. Nós vamos contextualizar e alinhar também essas definições que envolvem tanto a sistematização quanto o processo de enfermagem. E aí, com toda certeza, a minha ênfase ela será sobre o raciocínio diagnóstico. Nós não iremos trabalhar sobre todas as etapas, mas vou expandir um pouquinho essa questão de pensar sobre raciocínio diagnóstico, a importância de ter raciocínio diagnóstico, e também, dentro desse contexto, contextualizar também as taxonomias, o uso das taxonomias e a importância da linguagem padronizada para a prática da enfermagem. Eu gosto muito dessa frase e eu começo deixando ela assim para a gente refletir um pouquinho sobre o contexto da nossa atuação enquanto enfermagem. Se não podemos descrevê-la, no caso a enfermagem, nós não podemos exercer controle sobre ela, obter financiamentos, ensiná-la, pesquisá-la ou inseri-la em políticas públicas. A Norma Lang, ao abordar a enfermagem nesse contexto, ela nos dá um choque de realidade. Quando nós entramos em espaços de saúde, nós perguntamos para o enfermeiro, o que é que você faz? Ele tem dificuldade de esboçar qual de fato é a sua importância ou de qual de fato é o seu papel inserido naquele serviço. Justamente porque nós acabamos, dentro da nossa prática, fazendo tudo e, em segundo plano, fazendo enfermagem. Então, é importante que nós consigamos entender qual é a nossa importância, qual é a nossa ferramenta de trabalho e, de fato, qual é o meu papel no processo de saúde e doença. E aí nós estamos diante de diversos perigos, e a enfermagem ela está cada vez mais, a gente fala aqui na beira do precipício, lidando e lutando diariamente por reconhecimento, mas ao mesmo tempo, tendo que encarar alguns desafios que colocam a nossa profissão em perigo. Dentre eles, eu poderia iniciar falando sobre o tarefismo, aquele trabalho, o exercício da enfermagem de forma remota, de forma automática. Eu sempre falo para meus alunos, cuidado, o piloto automático está ligado? Nós lidamos com esses perigos da profissão e o tarefismo é o primeiro deles. A burocratização do nosso trabalho, o afastamento da enfermagem do paciente e o lidar excessivamente com o aspecto burocrático nos coloca também em risco, onde deixamos de fato avaliar o paciente e isso compromete a individualidade do cuidado, compromete entender de fato quais são as reais demandas da nossa clientela. Então, quando temos trabalhos extremamente burocráticos, no sentido de trabalho assistencial e nos direcionamos totalmente para a burocratização, isso nos afasta de fato da essência do nosso cuidar. A descaracterização do nosso trabalho, nós acabamos, de fato, dentro desse contexto de perigos,
assumindo atividades que não competem à nossa profissão, assumindo cada vez mais responsabilidades que não competem à enfermagem. Então, eu inicio essa fala discutindo, né, e trazendo a vocês um processo de reflexão. Quanto que nós estamos assumindo que de fato não faz parte do nosso trabalho, e isso vem de fato descaracterizando o nosso trabalho, tornando o nosso trabalho cada vez mais árduo, difícil, e nos afastando mais uma vez, né, enfatizando aí que é o cuidado, que é o nosso de fato, nosso maior objeto de trabalho. E aí, tudo isso gera uma invisibilidade profissional. Nós estamos lutando aí há anos, né, por reconhecimento salarial, reconhecimento social, mas infelizmente todos esses perigos colocam a nossa profissão mais uma vez em xeque-mate e lidamos aí com a invisibilidade profissional. Então, quando a gente pensa no processo de trabalho, né, no processo de trabalho do enfermeiro, a gente precisa levar em consideração que o nosso processo de trabalho ele é compreendido pelo processo de trabalho educar, né, assistir e cuidar, gerir e pesquisar, além, né, de acordo com o referencial da cena, né, de participar politicamente, e nós precisamos ocupar esses espaços. E quando eu falo de burocratização, eu não estou dizendo que é errado o enfermeiro que assume uma posição gerencial assumir o aspecto burocrático do trabalho. Eu estou dizendo que enfermeiros que estão ligados ao processo assistencial estão cada vez mais mecanizados ao aspecto burocrático dos indicadores, daquilo que de fato gera recurso às instituições de saúde, e nós estamos deixando em segundo plano o processo de assistir, o processo de cuidar, que acaba deixando de ser o centro da nossa atenção, e nós acabamos tendo nossos tempos e os nossos espaços ocupados por excesso de burocracia. Então, eu questiono, como que nós estamos cuidando desses pacientes? Como que nós estamos oferecendo o nosso cuidado? Né? Como, de fato, esse cuidado ele tem sido propagado? Como é que nós estamos esse cuidado está chegando até a nossa clientela? Afinal, eu questiono, esse cuidado é empírico? Nós continuamos fazendo aquilo que um colega disse que é importante ser feito, aquilo que alguém que eu assumi naquele determinado hospital disse que é dessa forma, porque é dessa forma, ou nós estamos prestando cuidados que são baseados em evidência? Nós estamos prestando cuidados pautados na ciência? Nós estamos reconhecendo a enfermagem, de fato, como uma profissão que é altamente voltada à prática científica? No nosso país, a contextualização científica da enfermagem, ele chegou muito tarde. Nós temos aí o marco histórico, né, da ciência da enfermagem se deu em 56, né, quando houve uma pesquisa que buscou tentar levantar, né, os recursos e as necessidades da nossa categoria. Então, de fato, nós estamos ainda caminhando, mas nós precisamos alcançar esses espaços, nós precisamos ter voz para a ciência, e nós precisamos dizer que o cuidado é, sim, baseado em evidências. E para que esse cuidado ele seja, de fato, praticado, né, pautado na ciência, é necessário, né, que haja constantes transformações. E essas constantes transformações, elas, de fato, só serão possíveis se nós conseguirmos, né, estabelecer e lutar contra esses desafios. E dentro desses desafios está aí a atualização, a busca permanente pelo conhecimento, né, que deve ser o motivo, né, que deve ser, de fato, a causa, inclusive que nós estarmos aqui, né, hastear essa bandeira pela luta de autonomia profissional e pela luta e a aquisição aí de conhecimentos. Então, quando a gente fala de atualização, né, quando a gente fala de algo, né, que envolve mudanças, né, qual é a reação que a gente costuma ver? Né? A gente tem uma dificuldade de inserir prática baseada em evidências nos serviços, porque, principalmente, vou dizer a vocês, como docente, né, como pesquisador, muitas vezes nós somos vistos como, mas aquele enfermeiro ele só fala aquilo que ele pesquisa, vem sentir aqui na prática. E eu me sinto muito à vontade de discutir isso aqui com vocês, porque além de enfermeiro pesquisador, além de docente, eu sou enfermeiro, eu atuo na área, principalmente da terapia intensiva. Então, trazer
isso, a prática, é o nosso maior desafio. Mas, infelizmente, quando a gente fala de atualização, né, quando a gente fala sobre buscar novos conhecimentos, nós continuamos a lidar, né, com a síndrome da Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, falar de atualização é tirar as pessoas do conforto, é tirar as pessoas da zona de conforto. E isso, né, a gente sabe que tirar alguém que está habituado a desempenhar uma ação, né, corriqueira, uma ação mecânica automatizada, né, totalmente mecânica, é muito difícil. Mas eu convido vocês que estão aqui, né, enfermeiros, eu não sei se nós temos técnicos de enfermagem, mas aos meus colegas enfermeiros que estão aqui, né, eu quero acreditar, principalmente aos graduandos, né, a equipe de enfermagem ou os enfermeiros que estão aqui, busquem para mudar o cenário de vocês. Estabeleçam prática baseada em evidências. Tragam aquilo que é novo, fortaleçam a prática de vocês. Deem à equipe de vocês autonomia e adquiram autonomia profissional. E quando eu falo essa autonomia, ela não é uma autonomia de ego, ela é uma autonomia que gera segurança do paciente, é uma autonomia que gera qualidade assistencial, é uma autonomia que reflete indicadores positivos assistenciais, é uma autonomia que me dá segurança a mim e a minha equipe que está atuando junto comigo. E aquela equipe mesmo, ela reconhece, olha, aquele enfermeiro ele é diferenciado, aquele enfermeiro ele sabe o que ele está dizendo. Então, como que nós temos pesquisado? Como se pesquisa? Como que se encontra em evidências? Infelizmente, quando a gente conversa com os colegas, as fontes de pesquisa, elas são bem escassas, né? E o Dr. Google continua reinando sobre este contexto. E eu não estou aqui também, né, questionando ou até mesmo deixando de dar crédito à facilidade de buscar informações ao Google, mas eu estou dizendo que quando nós estamos buscando contextos científicos, quando nós estamos buscando informações científicas, nós devemos, né, de fato, alçar voos relacionados às bases de dados, buscar, tentar entender sobre isso. E quando eu estou falando aqui de pesquisa, estou falando de evidência, mas o que isso tem a ver com a sistematização da assistência de enfermagem, não é verdade? O que isso tem a ver com o processo de enfermagem? Na verdade, eles são totalmente casados. Quando eu digo para vocês o termo sistematização da assistência de enfermagem, estou dizendo um termo amplo, um termo generalista, que percorre tudo aquilo que eu desempenho diariamente ao meu paciente. E aqui, não sei se dá para vocês enxergarem aí, eu tenho a sombra de um grande guarda-chuva. Né? Essa forma de referenciar, né, a sistematização, ela me lembra muito a doutora Thelma Garcia, né, que nos deixou há pouco tempo, mas que ela, com muita clareza, objetividade, esboçava a importância de nós entendermos que o grande guarda-chuva é o processo da sistematização da assistência de enfermagem, porque quando nós falamos que eu estou sistematizando o cuidado, eu estou falando que dentro da minha prática eu utilizo protocolos, e protocolos são construídos mediante evidências, prática baseada em evidências. Quando eu estou falando que eu proponho um processo de trabalho sistematizado, existe a sistematização da ciência de enfermagem, eu utilizo manuais, eu utilizo normas, eu utilizo rotinas, para que a sistematização ela chegue da melhor forma ao meu cliente, ao meu paciente. Eu preciso de um bom dimensionamento de pessoal, eu preciso de que essa equipe esteja capacitada, eu preciso levar em consideração, né, dentro desse processo de sistematização, que eu também leve em consideração as rotinas do meu hospital, da minha unidade, do meu ambulatório, e principalmente, né, eu preciso lembrar que até do contexto legal eu pratico o que chamamos de processo de enfermagem. Então, quando eu digo que existe sistematização da assistência de enfermagem, o trabalho ele é sistematizado, ou seja, ele possui um conjunto de fatores que proporcionam uma assistência de qualidade, segura, individualizada, atendendo às reais necessidades daquele paciente. E quando eu falo que eu estou estabelecendo o processo de enfermagem, ele é um subconjunto, ele pertence ao cuidado sistematizado, mas que é uma ferramenta metodológica para exercer assistência de enfermagem direcionada às demandas ao meu cliente, mas que segue etapas que são interligadas e etapas que conversam entre si
né, gerando um cuidado individualizado, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, um breve histórico para a gente retomar esse contexto da sistematização. Então, sistematizar o cuidado, conforme eu disse, é utilizar um conjunto de fatores, né, um conjunto de processos, um conjunto de atividades que geram um processo assistencial mais adequado possível, utilizando protocolos, normas, rotinas, manuais, evidência, pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, e o primeiro tópico histórico que nós temos disso é a própria Florence Nightingale, quando ela organizou o processo assistencial de pessoas feridas na Guerra da Crimeia, e ela dividia equipes que tinham maior qualificação para cuidar de pessoas que estavam mais graves, ela dividia a equipe por gravidade, ela dividia os pacientes por gravidade, ela dividia espaços desses pacientes que demandavam maior nível de cuidado. Então, quando ela fazia isso, ela proporcionava um cuidado sistematizado, um cuidado organizado. E aí, nós temos aí, dentro desse contexto também da sistematização, de organização de cuidado, de direcionar a demanda de cuidado, no início do século XX, a elaboração de manuais que norteavam a assistência. Já o processo de enfermagem, pontualmente, né, de forma, no contexto formal, ele foi descrito pela primeira vez por Lydia Hall. E aí, no Brasil, nós temos a formalização, né, e a maior propagação do processo de enfermagem, com Wanda Horta, né, em 1970, né, quando ela traz aí o olhar, né, para o cuidado, né, nesse processo de sistematização, pautado no referencial metodológico, né, utilizando as necessidades humanas básicas, e aí isso acaba expandindo na ciência do nosso país. Então, dentro desses modelos assistenciais, a construção do conhecimento, então, se deu de fato, a Florence Nightingale, ela enfatizava a necessidade de ensinar os enfermeiros a observar e fazer julgamentos sobre as observações que eram feitas. Então, quando ela ensinava e quando ela propagava a necessidade que esses enfermeiros eles fizessem uma observação e depois julgassem aquilo que eles estavam enxergando, ela de forma ainda empírica, mas de forma de raciocínio, ela já propagava o termo diagnóstico de enfermagem. Em 1950, que se começou realmente a articular e sistematizar novas visões teóricas filosóficas acerca da enfermagem. E aí, conforme eu disse, aí a Wanda Horta, ela divulga as teorias das necessidades humanas básicas, né, levando em conta o referencial, na verdade, né, ela leva em consideração a construção de Maslow, e dentro desse contexto ela propõe uma teoria para vislumbrar o nosso paciente, o nosso indivíduo, utilizando a teoria das necessidades humanas básicas. Então, eu vou falar um pouquinho desse contexto de teoria, porque é impossível falar sobre diagnóstico sem falar de teoria. Então, às vezes, os alunos que estão no primeiro ano, eles falam assim, poxa vida, por que eu estou aprendendo sobre teorias de enfermagem? Por que eu estou aprendendo sobre teorias de necessidades humanas básicas? Por que eu estou aprendendo sobre essa teoria do autocuidado? Né? Por que eu estou aprendendo sobre a teoria ambientalista? Enfim, por que essas teorias elas são propagadas? E aí o aluno passa um bom tempo, às vezes, aprendendo de forma teórica, mas sem enxergar e sem ter ainda maturidade científica e profissional para compreender o quão importante é entender que uma teoria de enfermagem, ela é a base para o nosso processo de trabalho. Então, eu vou ler e depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto. Então, as teorias de enfermagem, elas possibilitam operacionalizar, né, essa operacionalização da sistematização da ciência de enfermagem, através de aquisição de um referencial teórico e de sua utilização na construção de métodos que possam organizar o processo de enfermagem. Elas relacionam fatos, estabelecem as bases de uma ciência de enfermagem, auxiliam a compreender uma determinada realidade e favorecem a reflexão, o senso crítico, incluem elementos científicos no entendimento e na análise, além de visarem, né, a produção de mudanças, inovações, transformações. E aí eu trago a vocês que a teoria de enfermagem é como um binóculo, é como um óculos. É como se eu quisesse, a partir daquele momento, enxergar o meu paciente sobre determinada teoria. E vou trazer aqui, com toda certeza,
a teoria das necessidades humanas básicas como um exemplo. Então, vamos imaginar que eu esteja dentro do meu cenário de saúde, a teoria que atenda melhormente o aspecto assistencial da minha clientela, do meu contexto assistencial de cuidado, seja a teoria das necessidades humanas básicas. Ou seja, eu coloco o meu binóculos, eu olho, a partir daquele momento, o meu indivíduo, a minha clientela, sob o olhar da teoria das necessidades humanas básicas. Eu tento buscar, dentro da minha clientela, dentro dos meus pacientes, que estão sobre a minha responsabilidade, o que, de fato, eles apresentam de alterações em relação às necessidades humanas básicas. O que eles têm de alterado e o que eu pretendo alcançar de melhoria dessas necessidades humanas básicas. E é esse caminho que eu vou percorrer que vai fazer com que eu estabeleça um julgamento e dentro do meu exame físico, da minha anamnese, eu estou buscando sobre o referencial das necessidades humanas básicas, quais são as alterações desse indivíduo. Olha, eu trabalho num processo de reabilitação lá no ambiente da saúde mental, e eu utilizo no meu cenário, por exemplo, a teoria do autocuidado, ou seja, quando eu estabeleço um exame físico, quando eu faço uma anamnese, eu utilizo o meu óculos da teoria do autocuidado e busco encontrar nesse cliente, nesse paciente, quais são as alterações, quais são as fragilidades do autocuidado, e aí, assim, a partir desse momento que eu estabeleci essas fragilidades, eu vou elencar, eu vou fazer um julgamento sobre essas alterações. E esse julgamento, ele se denomina diagnóstico de enfermagem. E aí, a partir do tipo que eu estabelecer o diagnóstico, eu vou traçar o caminho que eu vou percorrer assistencial para que esse autocuidado, essas alterações do autocuidado, ou aquilo que pode ser melhorado no contexto do autocuidado que eu identifiquei na primeira etapa do processo de enfermagem, ele seja melhorado. E esse paciente, então, percorra e ele consiga atingir o resultado que eu esperava da minha assistência. Então, o aspecto legal que envolve o processo de enfermagem no nosso país, com toda certeza, a primeira sinalização, ele é na lei do exercício profissional. Depois nós temos a pontuação do decreto que regulamentou a lei do nosso exercício profissional. A primeira resolução que ela trouxe normativas, ela trouxe parâmetros para o processo de enfermagem foi de 2002, e aí posteriormente a 358 de 2009, e nós temos essa 358 que está em consulta pública e ela está sendo ajustada, ela esteve inclusive em consulta pública, se eu não estou enganado, no final do ano passado, no início desse ano, e ela provavelmente vai ser revogada e nós teremos uma nova resolução que aborde o processo de enfermagem. A resolução do COFEN, o Código de Ética de Enfermagem, que a última atualização foi em 2017, então todos esses são aspectos legais que envolvem aí o processo de enfermagem. Então, conforme eu disse, quando nós falamos de sistematização, nós estamos falando de algo amplo, que organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal, instrumentos, tornando possível a operacionalização aí do processo de enfermagem. Já o processo de enfermagem, ele é um aspecto metodológico, ele é um conjunto de ações mediante um determinado modo de fazer, segundo um determinado modo de pensar, em face às necessidades dessa pessoa, da família ou da coletividade, em um dado momento do processo de saúde e doença que demanda o cuidado profissional de enfermagem. Ele é sistematizado em 5 etapas, ele requer o uso de uma teoria de enfermagem, conforme eu disse a vocês, eu preciso olhar o outro com o olhar de uma teoria, porque senão eu não sei o que eu estou buscando, se nós não temos um referencial teórico, que eu estou utilizando na minha prática do processo de enfermagem, eu continuo exercendo uma ação totalmente com um olhar biomédico. E nós precisamos alçar, e não estou dizendo que seja errado, porque, por exemplo, no cenário de emergência, lá na urgência e emergência, é o principal modelo teórico. Se vocês lerem, existem teorias de modelo biomédico, de assistência, que demandam alterações fisiológicas, que são muito bem ajustadas ao modelo da urgência e emergência. Mas o que é importante é que eu saiba que eu preciso garantir que esse olhar ele seja pautado, ele seja totalmente estruturado sobre um processo teórico. Então, a sistematização, ela proporciona efetividade na minha assistência, ela gera equidade, ou seja, eu dou mais a quem mais precisa de fato, eu não gero demandas de cuidado desnecessárias, e eu, de fato, direciono cuidados a quem mais precisa. Isso garante a eficiência da enfermagem, a adequabilidade, do meu cuidado e a acessibilidade do cliente a esse processo de cuidar, esse processo de recuperação que consegue ser muito mais acessível, porque eu estou levando em consideração
as suas reais necessidades. Então, quando nós falamos de processo de enfermagem, ele envolve o que a enfermagem faz, né? E o nome disso é intervenções de enfermagem, face a um julgamento que nós temos sobre as necessidades do indivíduo. O nome disso, né, desse julgamento, ele é diagnóstico. E para alcançar determinados resultados, que são os resultados sensíveis às intervenções de enfermagem. Ou seja, então, basicamente é isso que se resume o processo de enfermagem. E por que ele é uma ferramenta importante para nós? Ele é um método organizado, né, para prestar cuidados de enfermagem, ele facilita a comunicação, a documentação. Então, quando nós utilizamos um trabalho metodologicamente construído, a documentação ela fica muito mais facilitada, ela padroniza a linguagem de enfermagem, ela é pautada no método científico, nós temos intervenções que são direcionadas, elas são individualizadas, é planejado, avaliado, e ele é contínuo, ou seja, a partir do momento que eu não consigo alcançar resultados esperados, ele é totalmente passível de ser reavaliado, além de direcionar, com toda certeza, o pensamento e auxiliar aí o processo de tomada de decisão, que é aí uma competência tão importante para a prática do enfermeiro. Então, dentro dessas etapas, né, as 5 etapas metodologicamente postas pela Resolução 358, a nossa ênfase ela se dá sobre o diagnóstico, né, onde nós vamos interpretar os dados obtidos. E aí, essa interpretação, né, a utilização dessa interpretação, eu ressalto a importância do uso das classificações de enfermagem. As classificações que permitem aí, de fato, a padronização da linguagem de enfermagem. Isso estabelece cientificidade, ela estabelece evidências, né? Então, nós temos aí a NANDA Internacional. A NANDA, ela é, de fato, a taxonomia mais utilizada para a prática diagnóstica de enfermagem no mundo todo. Ela tornou-se NANDA Internacional justamente por expressar a amplitude, né, da sua utilização em todas as áreas do mundo. A classificação das intervenções de enfermagem, a NIC, a classificação dos resultados de enfermagem, a NOC, que permitem aí a utilização das taxonomias aplicadas no diagnóstico, nos resultados e nas intervenções, ou seja, na taxonomia NANDA, NIC, NOC, ou corretamente desempenhado NANDA, NOC, NIC. Né? Nós temos a classificação internacional para a prática da enfermagem. Dentro da minha realidade, enfermeiros das cadeiras da atenção primária, dentro da universidade, eles usam muito a classificação internacional para a prática da enfermagem, que existe, ela exibe um modelo diferenciado de alcançar e elaborar esse diagnóstico. Ela dá muita flexibilidade para a elaboração diagnóstica, para a elaboração de resultados e também para a elaboração de intervenções, mas que, com o contexto prático, tenho percebido a sua utilização, né, e a ciência também sinaliza isso, a utilização da CIPESC, né, como uma alternativa bem assim, acolhedora às demandas e às reais necessidades da atenção primária. A classificação também de cuidados clínicos, né, da Virginia Saba, que é também um referencial. Então, quando a gente fala sobre processos de enfermagem, a coleta de dados ela é importante que ela seja bem desempenhada, porque se nós não sabemos coletar dados, nós faremos julgamentos errôneos. E se nós estamos falando de raciocínio diagnóstico, e se eu não consigo nem ao menos elencar dados importantes ou dados prioritários, eu não consigo, de fato, estabelecer raciocínio e acurácia diagnóstica. Então, a coleta de dados é uma história clínica, que ela leva em consideração a história anterior do paciente, o estado de bem-estar, as práticas de saúde, e ela dá a condição ao paciente individualizar o cuidado. Lembrando que essa coleta, ela envolve dados objetivos, subjetivos, os dados históricos e também os dados atuais do paciente. E aí, a partir do momento que nós coletamos esses dados, que são pautados nos sinais, sintomas, nas verbalizações desse paciente, nós vamos utilizar esses dados mediante os conhecimentos de enfermagem, sobre as teorias, sobre o conhecimento específico da nossa prática e gerar dados significativos, né? E esses dados, eles propõem significados, eles propõem informações que vão gerar julgamentos, diagnóstico de enfermagem. Então, o diagnóstico de enfermagem, ele é um julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos processos vitais ou aos problemas reais ou potenciais, os quais fornecem uma base para a seleção das intervenções de enfermagem, que nós vamos atingir os resultados, pelos quais o enfermeiro ele é responsável. Então, ele tem a finalidade de desenvolver um corpo de conhecimento da profissão,
ele estabelece uma linguagem padronizada entre enfermeiros, facilita a comunicação profissional, porque eu não quero, de fato, é importante saber que o paciente tenha uma pneumonia, mas é tão importante saber quanto ele tem a troca de gases prejudicada, que ele tenha, basicamente, o padrão respiratório ineficaz, né? Então, essa linguagem ela é incorporada à nossa prática, isso facilita a documentação do cuidado, além de direcionar as intervenções e orientar também a prática de ensino. Nós temos diversas dificuldades quando nós falamos sobre prática de processo de enfermagem, principalmente de raciocínio diagnóstico, justamente porque falta uniformidade, né, e a indefinição de termos, o desenvolvimento incompleto de uma taxonomia, então utiliza-se somente um nome a uma determinada alteração, sem especificar fatores relacionados, características definidoras, a falta de habilidade do diagnosticador em estabelecer diagnósticos prioritários, né, além da resistência dos profissionais em estabelecer o processo de enfermagem. Quando nós falamos de acurácia diagnóstica, nós estamos falando sobre esse julgamento com que uma afirmação diagnóstica de fato corresponde aos dados da situação do paciente. Então, quando a gente fala que eu quero um diagnóstico acurado, um diagnóstico preciso, é isso. Ele tem que, de fato, atingir o alvo, mas atingir o alvo utilizando um cenário que, de fato, seja importante, um cenário que faça mudança no padrão de saúde desse paciente. Infelizmente, o que a gente vê são situações que pode ser acurado, mas não é preciso, ou pode ser preciso, mas não é acurado, ou quando não existe nem acurácia, nem precisão, e aí nós estamos estabelecendo, de fato, um cuidado totalmente fragilizado, né? Essa acurácia diagnóstica não basta apenas enunciar diagnóstico. É necessário que estes estejam acurados para favorecer a seleção das intervenções de enfermagem adequadas. E isso, né, com toda vez, né, quando elas são planejadas em base de interpretações pouco acuradas, em vez de proporcionar benefícios, a gente pode prolongar o tratamento e causar, inclusive, danos físicos e danos financeiros. Atualmente, aí nas organizações de atendimento de saúde, em que os enfermeiros não utilizam diagnóstico de enfermagem ou fazem uso dele sem uma preocupação com a acurácia, a invisibilidade do seu papel como diagnosticadores ainda pode existir. E aí a gente volta lá no início da minha fala, né, da questão, de fato, das dificuldades que envolvem a nossa invisibilidade profissional. Então, quando a gente fala de diagnóstico, acurácia diagnóstica, eu estou falando que a minha ação ela é prioritária sobre diagnósticos centrais. E os diagnósticos centrais são aqueles que direcionam cuidados prioritários. E aí nós encontramos na nossa prática enfermeiros que usam basicamente diagnósticos periféricos, que são aqueles diagnósticos que direcionam cuidados de rotina. Então, se eu só elenco diagnósticos periféricos, ou seja, eu só elenco diagnósticos que vão nortear intervenções que fazem parte da rotina de trabalho da enfermagem. E eu não consigo mudar absolutamente nada a prática de cuidado do paciente. Então, observe esse cenário, um paciente com queixa de cansaço e medo, palidez, cianose, ele tem estertores em bases pulmonares, usa musculatura acessória, tem uma frequência respiratória de 33 respirações por minuto, 20 mil leucócitos na análise sanguínea e tem aí um quadro de acidose respiratória, né, com uma hipoxemia grave. Um raio-x com infiltrado bilateral, né, um paciente de pé fez um raio-x, tenho aqui ó, um infiltrado bilateral que demonstra claramente aí que nós temos um quadro de pneumonia com dispneia aguda. E aí, quando começam a elencar diagnósticos, isso aqui é uma busca de referencial, de revisão integrativa, é intolerância à atividade que o paciente não... E aí, você olha que o paciente tem um monte de diagnóstico, um monte. O paciente está ansioso, o paciente também está com medo, ele está com fadiga, ele está respirando com dificuldade, né? Tá com hipoxemia grave. O padrão respiratório dele está ineficaz. Mas vocês concordam que quando eu tenho um raciocínio diagnóstico, eu consigo ter precisão e acurácia diagnóstica, eu utilizo uma taxonomia que me gera conhecimento e reconhecimento nacional e internacional. Eu estabeleço um diagnóstico prioritário, como troca de gases ineficaz, eu vou trabalhar melhorando a troca de gases, eu vou trabalhar desobstruindo as vias aéreas, melhorando a umidificação, e isso vai seguir uma sequência em rebote, diminuindo
né? Essa intolerância da atividade ela não vai existir mais, porque ele vai ter um bom estado de oxigenação, ele vai ter um bom estado ventilatório, então o padrão respiratório dele também vai ser melhorado. Se eu melhoro a troca de gases, eu também melhoro o estado de fadiga, ele deixa de ter fadiga ao desempenhar atividades mínimas, ele deixa de ter intolerância à atividade e o medo e a ansiedade que ele está sentindo, ela vai passar. Então, nós precisamos trabalhar e incentivar que enfermeiros tenham raciocínio, ou seja, neste caso, eu poderia pegar uma prescrição de cuidados voltados a todos esses diagnósticos, mas entende que o diagnóstico prioritário, o diagnóstico acurado, neste caso, seria a troca de gases ineficazes. E essa troca de gases ineficaz, ela iria derrubar em cascata todas essas outras sinais, sintomas ou características definidoras do paciente que ele estivesse apresentando. Então, quando a gente leva isso em consideração, a gente precisa levar em consideração que quando as necessidades humanas básicas elas não estão satisfeitas, o indivíduo não consegue lidar com as outras necessidades em níveis mais elevados. É por isso que eu disse. Então, se eu melhoro a troca de gases aqui, dentro do contexto fisiológico, a segurança, o aspecto, né, de estímulo, a convívio social, a interação dele, a questão do medo, a respiração fica melhor, ele se sente mais confortável, ele está seguro que o cuidado está sendo bem elaborado. Então, todas as outras necessidades, elas respondem positivamente quando eu sano, de fato, aquela necessidade que ela tem maior prioridade. Então, o pensamento crítico, ele deve ser empregado no raciocínio diagnóstico, objetivando aí uma interpretação altamente acurada dessas respostas humanas aos problemas de saúde. Embora alguns enfermeiros eles possam ter maior habilidade inata, a experiência profissional e a busca de capacitação permanente, elas são importantes para aprimorar o pensamento crítico. Ou seja, claro, nós, enquanto docente, enquanto pesquisador, eu tenho real compreensão de que algumas pessoas, elas têm uma facilidade, né, dela de entender, interpretar, analisar esses dados e estabelecer diagnósticos prioritários. Mas eu também não posso deixar de reenfatizar que todas essas competências e essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas através de busca do conhecimento permanente. A capacitação, ela é um foco importante nesse processo. Então, se eu perguntasse para vocês assim, meu paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, qual que é o diagnóstico de enfermagem prioritário? Então, quando eu pergunto, meu paciente tem diagnóstico, tem uma doença, né, insuficiência cardíaca congestiva, e eu faço uma pergunta, qual é o diagnóstico de enfermagem prioritário? Então, eu faço essa pergunta em vários lugares que eu vou, as pessoas falam assim, débito cardíaco diminuído, ele vai ter padrão respiratório ineficaz. Na verdade, não tem resposta certa, porque a questão está errada. O diagnóstico de enfermagem ele não pode ser avaliado a partir do diagnóstico médico. O diagnóstico médico é só um pedaço dessa pizza. É importante saber que o paciente está sendo submetido a um evento patológico X, mas que esse evento ele gera complicações e eles geram demandas de cuidado que competem à minha atuação e que são sensíveis à atuação da enfermagem. Então, neste contexto, né, só para mim finalizar, que vou fechar bem em cima da hora, eu gostaria de enfatizar com vocês que existem tecnologias que podem potencializar a prática do raciocínio diagnóstico. E como enfermeiro e como defensor do ensino presencial, eu não poderia deixar aqui de forma clara, evidenciado que 61,9% dessa revisão integrativa que foi elencada, o maior potencial para desenvolver tecnologia educacional para a prática do ensino e para a prática profissional do raciocínio diagnóstico, ela está sobre o ambiente presencial, onde é estimulado estratégias multidimensionais, o uso de desenhos educacionais, desenhos estratégicos, workshops, discussão em grupo, a prática baseada em problemas, né? Então, tudo isso pode ser potencial na elaboração e no desenvolvimento de competências. Com toda certeza, a pandemia ela nos enfatizou também a importância do cenário digital, né? A busca pelo conhecimento complementar, né? Tanto é que esse momento aqui é um momento que nós estamos trocando experiências à distância. Vocês estão no Amazonas, eu estou no estado de São Paulo. Então, é uma possibilidade, ele ampliou as nossas possibilidades. O ambiente virtual, ele é visto hoje como uma ótima ferramenta para potencializar o conhecimento, e ela também proporciona diversas ferramentas. Vocês podem ver, eu trouxe aqui algumas ferramentas estabelecidas por essa revisão integrativa publicada no ano passado, que podem, de fato, estabelecer uma maior precisão e acurácia diagnóstica dos enfermeiros,
fazendo com que eles treinem a sua capacidade de diagnosticar, que eles treinem a sua capacidade de avaliar sinais, sintomas, demandas de cuidado e, junto dessa perspectiva, raciocinar qual é o diagnóstico mais acurado. Então, eu finalizo aí agradecendo essa oportunidade. Eu gosto muito dessa frase que Michael Jordan trouxe. Ele disse que errei mais de 9 mil cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, eu fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e eu falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Ou seja, ele utilizou daquilo que ele não sabia, daquilo que estava errado em outro momento e trouxe aquilo, né, que ele errou ontem para trazer como uma fortaleza hoje. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né, compartilhando experiências para que aquilo que a gente errou ontem, a gente não erre mais. É um assunto extremamente vasto, um assunto muito amplo, que nós poderíamos ficar aqui falando provavelmente a tarde toda, ou 2, 3, uma semana sobre ele, e ele não seria suficiente, mas eu tinha esse tempo para compartilhar essa experiência com vocês e espero ter atendido as suas expectativas. Aqui está uma imagem aqui que dá acesso ao meu Instagram. Agradeço o convite e fico à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Paulo. Eu agradeço, né, em nome dos congressistas, em nome do Congresso Nacional de Enfermagem, sua participação. Tem algum congressista que almeja identificar alguma fala, alguma citação, alguma esclarecer dúvidas, opinião? Sim? Temos? Não? Então, doutor, eu agradeço muito a sua participação. E ficamos à disposição para próximas convites, né? Eu espero contar com a participação do senhor em próximos eventos, também online, eventos híbridos, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a sua disposição, seu conhecimento brilhante, foi perfeito a explanação. E fico muito honrado pela participação. Sucesso. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.